Pastor, se é tão claro isso, se você acabou de falar que ele não anulou, ele resumiu, por que que as igrejas de hoje, né, inclusive igrejas evangélicas, pregam isso? Eu já ouvi até em púlpito pastor dizer que os 10 mandamentos foi abolido porque Jesus trocou os 10 por 2. Marcelo, você tem uma pergunta? A lei são os 10 mandamentos. Certo. Depois, quando Jesus veio, ele trouxe alguma nova lei? Ele acrescentou alguma coisa a essas leis? Ou trouxe uma nova lei, alguma coisa a mais que a gente precisa seguir? Os judeus, que eram os cristãos, os religiosos dos dias de Cristo, tentaram várias vezes pegar a Cristo em alguma situação, colocá-lo numa situação delicada, acusá-lo de alguma coisa. E certa vez perguntaram para ele assim: qual dos 10 ou qual dos mandamentos é o maior da lei? Por que eles perguntaram isso? Porque se Jesus dissesse que era o terceiro, o quinto ou o sétimo, eles diriam assim: mas por quê? Quem deu essa autoridade para o Senhor? Quem disse você de que esse mandamento é mais importante que aquele? Então Jesus, para fugir a essa pergunta capciosa dos judeus, disse assim: a lei de Deus, o primeiro e o maior mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os judeus entenderam o que Cristo disse. E sabe o que é que Cristo disse? Você se lembra de que Deus deu para Moisés 2 tábuas de pedra? Não era uma, eram 2. Por que 2 tábuas? Porque nessas 2 tábuas de pedra que Deus deu a Moisés, elas continham os 10 mandamentos. A primeira continha os mandamentos que relacionam o homem com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não usar o nome de Deus em vão e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Na outra tábua tinha os outros mandamentos que têm a ver eu com o meu próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não cobiçar. Ou seja, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Com isso, ele não disse que um era mais importante que o outro, ao mesmo tempo ele exaltou a lei de Deus. E os judeus se calaram diante da resposta de Cristo. Então Jesus não veio trazer novo mandamento, mas ele veio espiritualizar a lei. Porque ele disse assim: o que foi dito pelos antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que odiar o seu irmão no coração, já matou. Então Jesus, ele não anulou a lei, ele ampliou a lei. Ele repetiu: o que disse os antigos, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer homem que olhar para uma mulher com desejo impuro, no coração já adulterou com ela. Ou seja, ele não minimizou a lei, ele exaltou a lei. Certo? Lilian. Pastor, se é tão claro isso, se você acabou de falar que ele não anulou, ele resumiu, por que que as igrejas de hoje, né, inclusive igrejas evangélicas, pregam isso? Eu já ouvi até em púlpito pastor dizer que os 10 mandamentos foi abolido porque Jesus trocou os 10 por 2. Jesus não trocou os 10 por 2. É o que eu expliquei, ele resumiu os 10 em 2. Se você disser que os mandamentos foram abolidos, você está dizendo que eu estou autorizado a matar, roubar, adulterar, fazer qualquer coisa. Mas como que isso pode ser verdade? Isso não tem cabimento. Agora, alguns atacam especificamente alguns mandamentos. E nós vamos ver na semana que vem mais detalhes sobre esse mandamento que está sendo atacado. O certo é de que a lei de Deus está em vigência. E se alguém prega contra a lei de Deus, está pregando contra o próprio governo de Deus.